amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui estamos mais uma vez. Aqui estamos pela fé. Aquele que nos sustentou ontem é o mesmo que nos sustentará hoje, que nos dará força para encarar este dia, para vencer este dia, né? Aqui estamos mais uma vez para recebermos a porção do dia. Graças a Deus por esta manhã, né? Lemos em 1 Coríntios 14 e vamos continuar por aqui mais um pouquinho. 1 Coríntios 14, versículos 7, 8 em diante, né? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, quem se conhecerá o que se toca a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando no ar. Até aqui, versículos 7, 8 e 9, né? O apóstolo Paulo nos traz esta mensagem sobre reconhecer o som certo, né? O sonido certo, reconhecer o som da trombeta. E o apóstolo Paulo aqui no versículo 9 nos deixa a mensagem de que tudo que nós falamos precisa ser bem compreendido pelas pessoas, né? Nós não podemos fazer confusão com o que nós falamos. Não posso usar este microfone ou este canal, usar aqui este meio de comunicação para transmitir coisas que não fazem sentido ou que não teria proveito, ou que não seria bem entendidas pelas pessoas, deixarem incógnitas, deixarem perguntas no ar, não. Tudo que nós vamos falar, precisamos transmitir uma mensagem que seja bem entendida pelos nossos ouvintes, né? Deus não deixa nada que seja mal entendido para seus filhos. Alguém pode dizer, mas Jesus falava em parábolas. Jesus só fala, a Bíblia diz que Jesus só falava em parábolas. Mas, ao mesmo tempo, alguém perguntou a Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? E ele pôde responder, porque a muitos não é dado a conhecer, mas a vós sim. Aos discípulos sim. O verdadeiro Filho de Deus que recebeu a mensagem, que recebeu a revelação da palavra de Deus, ele não tem dificuldade de ouvir uma parábola e compreender ela exatamente como ela é. Então, para muitos pode ser língua estranha, mas para os filhos de Deus é algo totalmente inteligível, é algo totalmente compreensivo, né? Agora, você pode pedir a Deus,
se você não consegue ler a Bíblia, entender realmente e captar a mensagem da Bíblia, você pode orar a Deus e pedir a Deus que abra o seu entendimento. Quantas vezes eu já fiz isso? Senhor, eu não entendi. Eu não entendi esta passagem, eu não entendi essa escritura. O Senhor poderia me abrir o entendimento? E às vezes aquilo pode demorar um tempo, pode demorar até anos, mas no momento certo Deus nos dará o entendimento, a revelação daquilo. E determinadas coisas, nós vamos ver aqui mais adiante, não é para ser entendidas também, mesmo para os filhos de Deus, mas é para ser crido, é para ser absorvido e crido. Muitas coisas na palavra de Deus nós não vamos conseguir explicar. Vou conseguir explicar a Deus, por exemplo? Vou conseguir explicar as vontades de Deus, por exemplo? Não, jamais eu vou conseguir explicar as vontades de Deus. Mas eu creio em toda a palavra de Deus. Por exemplo, Deus dá a Moisés, os mandamentos, a lei, dizendo para não adorar a outros deuses, não farás outros deuses diante de mim. Mais para frente, Deus manda Moisés levantar uma estátua, uma serpente de bronze, para que o povo pudesse olhar para as serpentes e ser curados. Você vai explicar isso? Não. Mais para frente, Deus manda Moisés destruir. Deus manda destruir aquilo que foi feito. Então, vamos procurar explicar as vontades de Deus? Jamais, jamais. Mas nós cremos em tudo que Deus deixou para nós. Nós podemos entender através da sensibilidade do Espírito Santo. Você consegue entender, você consegue compreender, você consegue crer. Sobretudo, você consegue crer na palavra de Deus. Porque esse é o ponto mais importante. Se Deus te deu o Espírito Santo, qual que é a evidência do Espírito Santo? É falar em línguas? É transbordar em línguas? É dons que Deus dá? É muitos dons? Dom de falar em língua, dom de traduzir, dom de cantar, dom de pregar. Isso é a evidência do Espírito Santo? Não. Não, essa não é a evidência, mas a evidência do Espírito Santo é crer em toda a palavra de Deus. Então, se você tem o Espírito Santo, você não tem dificuldade de crer e entender, e crer, entender e seguir caminhando desta forma e crendo, entendendo, até aquele grande dia. Mas olha, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Então, jamais nós podemos ocupar esse espaço para falar coisas que não são entendidas, né? Mas tudo que nós falamos é entendido através do Espírito Santo. Aqui nesta mensagem, continuando a leitura da mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, lemos aqui no parágrafo 94, se as igrejas simplesmente reconhecessem, se o povo simplesmente reconhecessem, pudesse entender, se as igrejas simplesmente pudessem falar de forma inteligível, de acordo com a palavra de Deus, não se desviando, porque se desviar da palavra de Deus não está como é que é a palavra que diz, né? É inteligível mesmo, né? Inteligíveis. Essa é a palavra que a Bíblia usou. Então vamos usar esta palavra. Se desvia da palavra de Deus, não é inteligível, né? Não é compreensível. Para os filhos de Deus, não. Para as nossas almas, não. As nossas almas não vão entender. As nossas almas vão ficar sedentas. Mas se tão somente as pessoas reconhecessem, né? Reconhecessem aqueles, no final aqui do parágrafo 94, se as pessoas reconhecessem aqueles que morreram, aqueles que deram a vida, aqueles que deram sangue, para que pudesse chegar às nossas mãos o que temos nas mãos, que é a palavra de Deus, o povo não estaria perecendo. Assim como você não está perecendo, porque você tem reconhecido. Assim como você tem vencido.
Parágrafo 95, ele diz, mas há um, U maiúsculo, há um que se lembra do sangue derramado dos profetas, o custo que foi pago para trazer o evangelho a nós até hoje. Irmãos, nós não pisamos no sangue dos profetas que foram derramados, os mártires, né, do passado. Quantos irmãos morreram, deram suas vidas para que pudéssemos ter o que nós temos hoje, né? Quantos irmãos mortos nas arenas, leões, fogueiras, e tantas formas de matarem os nossos irmãos. Quantos irmãos, irmãos, nós não passamos por cima disso, nós reconhecemos, né? Nós somos a semente daquele sangue, como o próprio hino, né, diz, a semente do sangue, eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando. Reconhecemos o sangue desses irmãos. Agora, há um que se lembra do sangue derramado dos profetas. Esse um, ele está se lembrando disso através de você. Você não está pisando no sangue dos irmãos do passado, mas há um que se lembra do sangue derramado dos profetas. O custo que foi pago para trazer o evangelho a nós até hoje. O sangue de Paulo. Não. As cartas de Paulo, embora Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento, mas esse detalhe aqui era para isso, era para aquilo. Mas não é assim não. Aí é não reconhecer. Não reconhecer o sofrimento desses irmãos para trazer a mensagem para nós. Como os milhares que foram atirados nas covas e foram comidos pelos leões, cerrados em pedaços, queimados, crucificados, Deus reconhece isto. A igreja, o mundo religioso, seus profetas, têm esquecido, mas Deus reconhece. Elas alegam não precisar mais deles, né? Não precisa. Às vezes alegam com suas atitudes, né? Mas Deus sabe que Ele tem que tê-los. Ele talha o seu povo através de sua palavra. Recordei de uma expressão, né? Ele talha o seu povo através de sua palavra. Alguém comentou, esse povo que prega essa mensagem, esse povo tudo feito a facão, esse povo que prega essa mensagem, tudo feito a facão, não tem nem seminário, o povo não é estudado, né? Mas olha isso, Deus, talha o seu povo através de sua palavra, é talhado. É facão, é talhado, é através de machado, facão, mas quem usou esse facão? É Ele que talha. O facão está nas mãos de Deus, povo feito a facão. Mas nas mãos de quem estava o facão? Nas mãos de Deus. Isso é suficiente para nós, irmãos. Graças a Deus. Isso me alegra demais, isso me faz regozijar. Ele talha o seu povo através de sua palavra. E aí Ele vai fazendo vai te moldando através da palavra. Vai moldando os seus ouvidos, para que você possa ouvir somente o que Ele quer que você ouça. Ele vai ajustando os seus ouvidos. Ele vai editando sons, né? Como dissemos aqui dos irmãos que trabalham nos estúdios, né? Ele vai editando sons para você. É Deus que vai editando. É Deus que vai melhorando, vai clareando, vai te trazendo a certeza deste som. Graças a Deus, o entendimento das coisas, né? Ele vai moldando através de sua palavra. Mas isso é muito antiquado para elas nestes dias, né? Palavras mal colocadas, sem português, sem concordância. Isso é muito antiquado. Nós somos um povo muito polido. A nata da sociedade. Mas o povo de Deus reconhece esse som. E é a razão pela qual elas estão nuas, miseráveis, cegas, vis, e não sabem.
porque elas não reconhecem a hora que estamos vivendo. Elas não percebem isso, não reconhecem a hora, não percebem isso. Moisés, ele reconheceu o seu dia e sua chamada. Irmão, queira você reconhecer também. Quem sabe é a primeira vez que você está ouvindo este culto doméstico. Quem sabe isso tem te chamado a atenção. Quem sabe esses hinos. Quem sabe estas irmãs, esses irmãos, a postura desta igreja. Quem sabe isso tem te chamado a atenção. Reconheça, irmão. Reconheça que isso é para você também. Reconheça que isso está alimentando a sua alma, que você precisa disso. Disso o quê? Da palavra de Deus, da Bíblia, pregada como ela é. Moisés reconheceu seu dia e sua chamada, quando viu a promessa da palavra vindicada através daquele dia. Moisés tentou até ignorar, né? Tentou até arrumar uma desculpa. Mas quando é filho de Deus, não tem desculpa. A gente não consegue arrumar desculpas. Eu não consigo viver sem isso. Eu não consigo estar fora disso. Eu não consigo arrumar uma desculpa para não estar num culto como esse. Eu não consigo arrumar uma desculpa para não ler a Bíblia, para não ler a palavra de Deus. Que desculpa? Se isso alimenta a minha alma, se isso me faz forte, se eu preciso disso para vencer, qual que seria a desculpa? Moisés tentou até arrumar uma justificativa. Não, Senhor, mas eu sou pesado na palavra, né? Eu não dou conta. O Senhor arruma outro, né? Mas Deus queria Moisés. Deus queria que Moisés reconhecesse o seu chamado. Deus quer que você reconheça o chamado de Deus. E o chamado de Deus não é somente para pastor, para evangelista, é o chamado de Deus para reconhecer a mensagem da hora. Você quer reconhecer, você quer, a sua alma quer, a sua alma deseja isto. Reconheça isso, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia. Rogamos ao Senhor que esses irmãos amados possam reconhecer o chamado a cada dia que eles estão vivendo, Senhor, nesta dimensão, reconhecer o chamado de Deus. Ou seja, que eles possam andar seguindo os passos do Senhor, que eles possam colocar os pés onde o Senhor colocou, que eles possam andar onde o Senhor andou, ou seja, andar no caminho que o Senhor deixou, ó Deus. Ó Deus, eu preciso disso também. Eu preciso estar com os meus passos firmes neste caminho. Não nos deixes vacilar, ó Deus, o nosso pé, mas nos guarde. Nos encaminhe, Senhor, nos guie neste dia e em todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Deus os abençoe e até nos vermos outra vez. Sair daqui melhor que entrei, deixar o